Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, eu sou a psicóloga Paula Manzoli, prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar de um tema que tá muito confuso por aí, que é o que é tóxico, o que é normal. As pessoas estão confundindo muito as coisas, né? Tudo virou tóxico, ou as coisas tóxicas viraram normais, porque hoje é assim mesmo. Hoje as pessoas se tratam assim, tá tudo certo. É porque o mundo tá todo mundo sem paciência, então é normal. Então vamos falar disso, vamos diferenciar uma coisa da outra. E como todos vocês sabem, as lives de quarta-feira, para quem é a primeira vez, eu costumo, chamar de live da verdade, porque é sem filtro nenhum. Então você faz a sua pergunta aí e eu vou responder da maneira mais, talvez, dura, mais a verdade, porque eu não vou aqui botar filtro nas minhas respostas. Então tome cuidado com o que você vai perguntar, porque realmente eu vou mandar a real do que eu penso, do que eu tenho de experiência, esses anos todos trabalhando com psicologia, trabalhando em relacionamento, trabalhando com casal, família. Então tem muita coisa que às vezes a gente quer ouvir a resposta bonitinha, a gente não quer realmente olhar para o que realmente está acontecendo na nossa relação ou na vida no geral, ou que nós estamos sendo pessoas tóxicas e não queremos aceitar esse comportamento nosso, não queremos enxergar esse comportamento nosso. Então, sejam todos bem-vindos e façam as perguntas de vocês aqui no ponto de interrogação, tá? Bom, relacionamentos em que tudo são flores o tempo todo, eu desacredito. Eu confesso que quando as pessoas falam assim, o meu relacionamento é perfeito, eu tenho lá minhas dúvidas, porque o que é perfeição, Será que tem alguém ali deixando de ser ele mesmo para agradar a outra pessoa? Será que tem alguém ali que perdeu a sua essência, a sua personalidade para ser o que o parceiro gostaria que fosse? Então eu tenho lá as minhas dúvidas em relação ao que é perfeito, Mas quando há respeito, quando as duas pessoas se encontram o seu equilíbrio, encontram o autoconhecimento, elas vivem com altos e baixos sim, mas é o convívio comum de um casal, Você não tá bem todos os dias 100%, a vida traz acontecimentos, a vida traz perdas, a vida traz situações difíceis na posição financeira, profissional. Então, é uma questão de você estar sempre equilibrando aí os pratos, de cada pilar da vida espiritual, vida financeira, vida pessoal, os filhos, a família, os pais, E toda aquela história que vem junto quando você tá num relacionamento. Às vezes a convivência com enteados, com a família do seu marido, da sua esposa, do seu namorado. Então é um pacote todo, para que haja equilíbrio, você precisa estar ali, sempre pensando um pouquinho e investindo um pouquinho em cada lado. E nós sabemos que nós somos humanos, e que nós sabemos que nós somos falhos, e nós sabemos que nós erramos sim. Então, a partir disso, eu quero trazer aqui para vocês as atitudes que são tóxicas, mas que às vezes a gente faz vista grossa, Ou que você pratica essas atitudes e você não percebe, ou que o seu parceiro ou você tá fazendo vista grossa para essas atitudes, que são coisinhas do dia a dia, que acabam passando como normais, Porque todo mundo faz, porque hoje em dia é assim, que é por falta do tempo. Então são aquelas pisadas de bola, sabe? Você traz à tona do passado, discussões que sem querer, enfim, as invasões da privacidade de cada um. Então, é aí que tá, toda essa questão, tá bom? Como se livrar de pessoas tóxicas, pessoas sanguessugas? Então, saindo de perto dessas pessoas. Mas antes, verifique se você também não é.
essa pessoa tóxica, né? Porque às vezes é fácil a gente julgar a outra pessoa, mas é difícil a gente ver, ok? Relacionamento casual deve ser evitado? Depende. Se os dois querem relacionamento casual e se você tem essa meta de vida, de não ter um parceiro que te acompanhe, que você construa história, que você construa uma vida juntos, depende de qual que é o seu objetivo de vida, depende do que você quer para você, depende do que você pensa para o seu futuro, né? Porque quem quer relacionamento casual, porque não quer um compromisso, não quer um compromisso de vida no geral, assim, né? Porque você tem ali pequenas histórias, mas você não forma uma grande história, você não forma uma família, você não constrói. E acho que a família é um dos pilares para você prosperar também. Enfim, mas tudo com equilíbrio, tá? Eu vou lendo aqui por enquanto os comentários de vocês para depois entrar aqui no assunto. Pediu o exame de DNA bêbado após 10 anos do filho. Bom, às vezes ele precisou ficar bêbado para ter coragem de pedir esse exame de DNA. E eu acho que você deve permitir, né, que ele faça. Porque todo mundo tem direito de duvidar de qualquer coisa. Eu sei que magoa, eu sei que mexe, mas aí depois você vai decidir o que você vai fazer com isso. Mas ele tem direito de saber. Às vezes precisou beber para falar o que ele tinha vontade de falar. E às vezes o álcool, a gente fala que o controle, né? O nosso pai, o que rege, né? O que dá controle pra gente é solúvel no álcool. Então, às vezes, quando as pessoas bebem e elas falam coisas, elas não podem botar só a culpa na bebida, não. Porque às vezes é aquilo que ela tem guardado dentro dela. E aí, quando ela bebe, ela acaba soltando, tá? Como delimitar as demandas do casal e as individuais? Vamos falar sobre isso. Eu praticamente fechei minha vida para viver a dele. A mãe não quis a filha de 10 anos, eu abracei e depois que ajudei ele me abandonou. Pois é, ninguém forçou você a fazer nada, você fez porque você quis. Você fez porque você quis entrar nessa relação. Todo relacionamento, todo investimento, até financeiro, é um risco que a gente corre, de dar certo, de não dar certo. Você não tem que ficar se culpando por isso e muito menos culpando a pessoa que não quis mais, porque todo mundo tem o direito, né? Ele pode ter sido ingrato, não ter reconhecido, mas se você fez de coração, você não vai ficar carregando isso. Agora, se você fez forçado, se você fez porque você estava carente, se você fez para receber algo em troca, que é como a gente dá um presente para receber algo em troca e a gente não recebe, daí a gente fica se sentindo mal o tempo todo com isso, tá? Explosões de raiva, como lidar? Fazendo meditação, mas quem que explode? Você ou seu parceiro? Se é o seu parceiro, você precisa limitar isso, até que ponto que é desrespeito e pontuar até que ponto você vai permitir se afastar, né? Minha mãe paga todas as contas da minha irmã. Agora ela faliu a empresa. Como lidar com a minha mãe, que não enxerga os seus erros? Você não quer ensinar a sua mãe. Você aprende com os erros dela e faz melhor para a sua vida. Porque você não tá aqui para educar a sua mãe, tá? E a sua mãe não é perfeita. A sua mãe pagou todas as contas da sua irmã, porque a sua irmã provavelmente é mais dependente que você. E se você tem condição de construir o seu legado, de construir a sua história, melhor para você, não depender da sua mãe, não depender da empresa dela e seguir seu caminho, tá? Quando termino, ele não aceita, fala que vai morrer, que me ama demais, que vai mudar, mas nunca muda. Estou no meu limite. Que bom que você tá no limite. Se você tá no limite, você vai se afastar e vai esquecer essa pessoa que tá te fazendo mal, certo? Porque ele já deu provas para você que ele nunca muda. E essa história que ele vai morrer é história para boi dormir, porque ele é um jeito de manipular você para que você não termine um relacionamento, tá? Mas ele só quer o conforto de você de volta, ele no controle, né? Os homens, às vezes, eles querem o melhor dos mundos, assim. Ele quer viver uma vida lá fora e ele quer ter a esposa lá esperando ele sempre que ele quiser voltar, sempre que ele quiser vir para a zona de conforto, tá? Como lidar com uma pessoa que não sai do celular? Depende, quem é a pessoa? Seu namorado? É seu parceiro? Você conversa com ele, você fala aquilo que te incomoda, não é o que ele faz, é como você se sente e coloca um limite nisso. Se ele não mudar, você muda, você pega a sua perninha, põe uma na frente da outra e vaza, tá? Porque você também precisa se avaliar se você não tem feito isso.
Porque às vezes a gente fala que o outro tá, mas a gente também não se percebe. E aí quando a gente vê, a gente também tá o tempo todo no celular, tá? Como reconquistar a confiança da pessoa? Fazendo a sua transformação. Às vezes a gente quer reconquistar a confiança da pessoa sem ter mudado a gente. Então não vai reconquistar confiança nenhuma. Você vai ter as mesmas atitudes daqui a pouco, porque você não mudou, você não se transformou. A confiança do outro só é reconquistada a partir da sua mudança. Às vezes a gente quer reconquistar a confiança do outro para a gente ficar bem logo, para o casal ficar bem logo, para você ir para o seu conforto o mais rápido possível, né? Às vezes a pessoa machuca a outra pessoa e já pede perdão porque ela não consegue lidar com o que ela mesma fez. Então, quanto antes a pessoa perdoar você, mais fácil para você seguir. Mas você vai machucar essa pessoa de novo porque você não se transformou. Então, você é que se cuide aí, você é que lide com isso, você é que aceite que a pessoa não confia ainda em você, tá bom? É possível uma pessoa tóxica ter mudado? Como saber a linha entre a mudança e a manipulação? O tempo, o seu afastamento para assistir essa mudança, entende? Porque depende, é possível uma pessoa ter mudado desde que ela foi buscar uma ajuda, ela fez um acompanhamento psicológico. As pessoas só mudam por dois motivos, ou porque elas sofreram demais, ou porque elas foram buscar o autoconhecimento, elas aprenderam. Sem essas duas coisas não acontece mudança, entende? Ela pode falar, eu mudei, tá? Mas aí é conversa para boi dormir, porque não mudou nada. Ela só quer você de volta, aí é manipulação, tá? Ninguém muda sem fazer nada. As pessoas não mudam sem uma lição, sem um aprendizado, entende? A não ser que caiu um raio na cabeça da pessoa, ela bateu com a cabeça, daí ela transformou. Se não for isso, ela não mudou coisa nenhuma, tá? Quando a pessoa fala que suas inseguranças são traumas da infância e não assume as suas atitudes, então, porque ela tá lá na infância, né? Porque ela não quer crescer, porque mesmo com traumas a gente consegue evoluir. A gente lida com os traumas, a gente aceita, a gente se envolve com a vida, a gente deixa o passado para trás, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas que eu trouxe que às vezes são toxicidades, mas que ficam parecendo normais e que tem gente que vai aceitando isso e quando vê tá numa relação de lixo, tá? Deixa eu só ler mais essa. E quando o cara gasta 5 mil reais e diz que não sabe com o que gastou e fica mentindo, o que a gente faz? Bom, era seu dinheiro? Se era dele, você não tem muito que se meter nisso. Se era de vocês, você precisa de uma satisfação. Mas você já entende que é uma pessoa que não tem controle com as finanças e você vê o que você quer fazer com isso, né? Às vezes tem muita gente que está envolvido com substâncias e gasta dinheiro muito fácil porque droga é caro. Tem muita gente que é viciado e o parceiro não sabe, nem imagina, entende? Então, assim, às vezes esse dinheiro que vai embora muito rápido pode ser, né, com droga, pode ser com mulher, pode ser com prostituição, pode ser com uma série de coisas, pode ser somente uma pessoa que não tem controle nenhum, que paga tudo para todo mundo, que não pensa no amanhã, tá? Então você precisa saber quem é que você tá convivendo pelo comportamento dessa pessoa, tá bom? Então, ó, por exemplo, uma coisa que eu considero um pouco tóxica, dependendo de como é que é o casal e do que um aceita. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que brinco bastante, mas eu gosto de brincar com quem eu tenho liberdade para brincar, com quem brinca comigo e com quem aceita, tá? Mas tudo dentro de um limite. Tem gente que eu já vi parceiros fazendo piadinhas sobre a esposa na frente da roda de amigos e achando aquilo o máximo, e a esposa ficando sem graça, fazendo comparações, falando de outras mulheres, falando que quando minha mulher era bonita, quando minha mulher era jovem, quando minha mulher era magra. Então, por que é visto como normal? Porque faz parte do brasileiro zoar, brincar as pessoas, que você tem intimidade. Só que às vezes você aproveita para apontar os defeitos, dar destaque para as coisas que deram errado para o outro ou para as coisas que machucaram a outra pessoa. Então, isso passa do limite, vira um desrespeito, vira uma desconstrução. E por que é tóxico? Porque as chances dessa pessoa, né, ser o alvo, a chance dessa pessoa se sentir humilhada
isso expõe a fraqueza da pessoa, deixa a pessoa vulnerável, às vezes humilha a pessoa na frente do outro, fazendo gracinha, todo mundo dá risada, todo mundo acha engraçado, mas o parceiro não tá sentindo isso, às vezes tá até fingindo que tá se sentindo bem com aquilo, mas não tá. Então eu considero, né, o limite, você precisa saber o limite. Tem gente que brinca, mas não tem limite da sua brincadeira. E aí acaba constrangendo o parceiro, acaba machucando a outra pessoa e diz, foi só uma brincadeira. Se a pessoa já disse uma vez que ela não gostou, eu acho que já é o suficiente para você parar com isso, tá? Outra coisa que é tóxico, sabe? Que as pessoas, que é visto como normal, porque pode parecer uma demonstração de que a pessoa tá preocupada e interessada na sua vida, que é quando você pede um relatório da vida da pessoa, sabe? Então, assim, quero saber tudo o que você fez, que horas que você estava nesse lugar, que horas que você estava nesse, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, por que você não me atendeu. E aí, isso, porque eu fico preocupada com você, porque não sei o que lá. E às vezes não é, né? Às vezes é uma forma de controle, né, do parceiro, porque você ou é inseguro ou porque você é ciumento. Paula, mas e quando a pessoa já traiu? E eu fiquei desconfiada. Tem um tempo, aí existe uma conversa, né, de que, olha, eu gostaria, para eu me sentir segura de novo, que você me falasse mais as coisas, né, para eu ficar mais confortável. Se você tá afim de mudança, se você causou uma dor na outra pessoa, você entende que vai ter uma consequência, né? Por isso que é importante as pessoas virem tratar quando elas traem, quando elas são traídas. Porque senão isso vira uma doença, isso vira um descontrole, tá? E aí causa, se a pessoa já era insegura, isso pode se reforçar essa insegurança e aí causa mais problemas ainda, tá? Então, é visto como normal, porque às vezes passa como uma demonstração de preocupação, sabe? Mas quando você quer saber o que a pessoa almoçou, com quem ela tomou café, com quem ela conversou, com quem ela trocou mensagens o dia todo, todos os detalhes, né? É um mega controle, falta de confiança, e as pessoas precisam ter as suas individualidades, né? Então você precisa tomar bastante cuidado com isso, porque esse pode ser um comportamento tóxico e você tá vendo como normal, porque a pessoa é assim, porque a pessoa é preocupada mesmo. Quando que eu sei? Quando tá incomodando, quando tá sendo priorizado isso, sabe? Quando eu não respondo algo, a pessoa fica irritada. Quando eu falo, não lembro, a pessoa fica, não, você tem que lembrar, você tem que saber. Então, isso acaba se tornando uma coisa ruim, assim, sabe? Quando a pessoa quer ficar ali investigando essa vida o tempo todo, né? Existem situações e situações, gente, como eu tô dizendo, às vezes a pessoa acabou de trair, às vezes a pessoa perdeu, né, a confiança ali do parceiro porque teve alguma atitude ruim. Tem uma fase que o casal precisa construir essa confiança. Então é normal que tenha mesmo essa cobrança um pouco maior, essa preocupação um pouco maior. Mas tudo com limite, com tempo. E se a pessoa está sendo acompanhada, se a pessoa está praticando exercício para sua autoestima, para o seu amor próprio, ela volta para esse equilíbrio o mais rápido possível. Ela entende que não é ela tentando controlar a outra pessoa que vai fazer com que a pessoa deixe de errar. Tá? Não está nas tuas mãos o controle da outra pessoa, tá? Você acredita que mesmo dentro da relação tem que existir a tal privacidade? Ter coisas que o outro não pode saber? Eu acho que não pode é uma coisa assim muito pesada. Eu acho que não precisa, né? Às vezes você não precisa saber de todos os detalhes, que foi o que eu acabei de dizer, né? Tipo assim, tudo, tipo, foi numa consulta, tá? O que você falou? Tem gente que faz o parceiro contar tudo o que falou na terapia, por exemplo. Não precisa, não deve, é uma particularidade. Tá, o que você falou pra psicóloga? O que a psicóloga falou? É normal essa curiosidade? É normal, mas a pessoa tem o direito dessa privacidade, a pessoa tem o direito de ficar, se ausentar dessas respostas, entende? É o seu momento. É o tempo seu. Tem gente que quer saber até que a pessoa falou com Deus na oração. Entende? Então, isso é muito ruim, né?
O que tem em celular que eu não vi, Jaqueline? O que você colocou aqui? Você acredita mesmo que dentro da relação... Ah, tá. Ela tá falando em relação ao celular. Eu acho assim, que o celular é individual. Se você confia no seu parceiro, você não tem necessidade de ficar lá mexendo no celular dele. Mas também tem a coisa que é natural, que é, por exemplo, aqui em casa, meu celular, todo mundo sabe a senha do meu celular. Meu marido sabe, meu filho sabe. Por quê? Às vezes eu tô no banho ou eu tô fazendo atendimento e o meu celular toca, e às vezes é alguma coisa importante, eu falo pro meu marido, atende aí. Ou eu falo, responde a minha mãe, por favor, que eu esqueci de mandar uma mensagem para ela. Porque eu não tenho nada a esconder. Mas eu não vou lá e peço a senha pro meu marido e falo, você precisa me dar. É um processo natural que a gente tem aqui em casa, entende? Mas que você não precisa, né, exigir isso. Quando a pessoa tá tranquila, tá ali, o celular fica ali, Quando eu vivi uma relação tóxica de ciúmes, onde qualquer comportamento meu, e eu não sei se todo psicólogo é assim, mas todas as vezes que eu tô atendendo em respeito ao paciente, para não ficar aparecendo mensagem lá, eu viro o celular. Quando eu tô numa reunião, alguma coisa, é um hábito meu virar o celular para baixo, né? Botar ele para baixo. E essa pessoa, ela achava que isso era uma coisa que eu tinha para esconder, que eu tinha algo para esconder, que eu não queria que ele visse, que alguém fosse me ligar e tudo mais. E mesmo dando a senha, quanto mais informações eu dava, mais desconfiança gerava. Porque ele fantasiava coisas dentro do que ele lia, do que ele via. Então ele pegava coisas lá de 1.500, uma curtida de alguém. Quem é esse cara? Eu falava, nossa, eu não sei quem que é, não lembro. Né? Você tá pegando um negócio de 2010 lá no Facebook, nem uso mais o Facebook direito. E daí vinha essas cobranças, essas coisas. Então quando a pessoa é desconfiada, ela vai sempre achar alguma coisa. Quando a pessoa é desconfiada, quando a pessoa é insegura, ela sempre vai achar alguma coisa. Então nesses casos não é legal. Aí a gente chegou num momento que eu falei assim, quer saber? Se você tá proibido de mexer no meu celular, você não tem mais a senha. Porque não é que você encontra, você faz questão, você busca isso. Aliás, o ciumento, ele precisa dessa coisa, né? Ele precisa encontrar algo. Então, quando ele não encontra, ele cria. Porque no fundo, ele precisa provar para ele mesmo que ele tá certo. O ciumento, ele empurra a pessoa para fora do relacionamento, que foi o que aconteceu, tá? Quando tem senha, tem algo a esconder, aí vem as cobranças. Então, todo mundo tem que ter senha no celular, porque hoje em dia a gente tem tudo no celular, né? Eu tenho a minha vida no celular, tem banco, né? Tem os meus textos, tem um monte de coisa. Então, é importante. Eu até tenho raiva, às vezes, que eu coloco senhas, eu falo, devia ter colocado uma senha mais fácil, porque agora tem que ficar, né, toda vez digitando. Mas, eu tenho senha. Entende? E quando você tá no início de um relacionamento, principalmente quando você tá no início, eu acho que você só tem o direito quando você convive já há muito tempo com a pessoa, quando você mora junto, sabe? Assim, de um ter a senha do outro, porque é uma privacidade. Não tem, entende? Não tem. As pessoas vão encontrando. Aí encontra lá uma conversa que você teve com seu ex em 1900. Ah, então você amou uma pessoa, você falou aqui que você amava, que você sentia saudade. Aí começa a trazer uma coisa, um conflito desnecessário. Eu falo assim, você quer uma pessoa sem passado? Você vai ter que se relacionar com um recém-nascido. Porque todo mundo tem uma história. E às vezes a pessoa não conta essa história pra você, porque ela não quis contar, ela tem direito, ela não tá escondendo. Ela só não quis contar pra você coisas da vida dela que ela viveu lá atrás. Ah, mas eu perguntei, mas ela não quis contar, e daí? Ela tá vivendo hoje, ela não quer trazer essa história. E ela tem o direito disso. Ah, mas por que você não me contou que você namorou com não sei quem? Por que eu preciso te contar tudo do meu passado? Entende? Vamos viver o agora, vamos viver o hoje. E aí já implica com isso, e aí já traz um problema, uma briga, né? Sendo que se você tá ali vivendo o presente, sendo que às vezes a relação tá ótima, aí você vai buscar. Tem gente que é incrível em achar problemas. Tem gente que é incrível em achar coisa para discutir, para brigar. Esse é um comportamento tóxico também.
sabe? Ficar fuçando na vida do outro, né? Às vezes ficar jogando também uma coisa chata que aconteceu. Todas as vezes que discute, tá discutindo porque deu um problema, um esqueceu de pagar a conta, não sei o que lá. Aí lembra de um comportamento que veio lá de não sei onde, que eu falo, mulher não esquece, mulher arquiva, mas tem homens também. E aí a pessoa, ela traz, né, na memória, se for fazer uma prova, ela esquece tudo que ela aprendeu na escola. Mas o que ela teve com o namorado há 20 anos atrás, quando eles eram crianças ainda, sabe aquela menina da esquina que você falou com ela aquele dia? E aí traz um bagulho que você fala, caraca, meu, como que a pessoa lembrou disso? E aí toda vez traz a mesma história para a discussão que não tem nada a ver com isso. E isso também é uma coisa tóxica que você está fazendo aí. É visto como normal, porque a memória da relação pode ter o lado bom e o lado ruim, na opinião da maioria das pessoas. Mas por que é tóxico? Né? Porque os problemas que foram resolvidos, eles têm que ficar lá atrás. Você já perdoou? Já entendeu? Já voltaram? Já fizeram as pazes? Por que você tem que trazer isso de novo? Entende? Discute o que tem para discutir do que está acontecendo agora. Né? Não trazer a coisa lá de trás. Se você está trazendo muito é porque você não curou e você está se machucando também. Tá bom? Outra coisa que é ruim e que as pessoas às vezes veem como normal é quando você tenta compensar os erros com presentes, com viagens, né? Tipo, tentar comprar a pessoa com um comportamento. É visto como normal porque passa uma sensação de um arrependimento genuíno. Porque é do fundo do coração, a pessoa quis agradar a vítima da mancada que ela deu, sabe? Então, assim, é pagando para que você fique bem. Eu acho que os casais, eles devem fazer uma viagem quando eles estão bem, não quando eles estão mal. Quando eles estão mal, eles precisam procurar ajuda, eles precisam procurar terapia. Viagem não cura relacionamento. Às vezes a pessoa até consegue guardar lá na viagem o ressentimento, traiu, aí vamos viajar. Às vezes a pessoa até aproveita lá na viagem, mas quando volta tudo à tona, não resolveu nada. Entende? Ganhar um presente é ótimo, eu adoro. Mas ganhar um presente porque a pessoa deu uma mancada com você, eu acho que primeiro precisa corrigir isso. E o presente é uma delícia, mas ele deve vir no momento sem essa necessidade de querer tampar uma coisa ruim que aconteceu. Então, essas sensações, né, que as pessoas têm de trazer coisas assim, viagem não cura relacionamento. Viagem não corrige relacionamento, tá? Viagem é maravilhosa. Viagem faz bem para todo mundo. Mas quando você tá com um problema no seu relacionamento e você vai viajar, tem casal que briga e volta brigado. Tem casal que vem embora um, outro fica. Já vi tanta coisa acontecendo, tantas histórias acontecendo nas viagens que eu falo, que desperdício, né? Então, assim, quando a pessoa tá com problema, ela resolve o problema para depois ela viver um momento bom, um momento agradável. Tem casal que eu falo, agora vocês estão no momento de fazer uma viagem, porque agora vocês estão numa energia gostosa, porque agora vocês perdoaram um ao outro, tá? Mas falar que a viagem, ela cura o relacionamento, que ela conserta as dores, que na viagem você vai perdoar, que na viagem você vai esquecer, balela. Não acontece. Daqui a um tempo vocês estão brigando pelos mesmos motivos. Então, primeiro corrijam as situações de vocês, depois você vai viajar, tá? Outra coisa que é tóxico é assim, quando você não quer discutir aquela situação. As pessoas têm uma mania de falar, DR é ruim, é horrível. Por que DR é ruim? Porque as pessoas não sabem brigar. Essa é a verdade, né? Você não sabe ser contrária a outra pessoa, a outra opinião. Isso tá nítido quando a gente fala de política, quando a gente fala de futebol. As pessoas, elas brigam, elas fazem amizade quando você é de um partido, a outra pessoa, seu melhor amigo é de outro partido. Quantas amizades são desfeitas em época de eleição, de pessoas que gostariam, né, que se gostam, que convivem bem juntas, mas aí quando elas entram nesse assunto de política, elas largam amizade de 10, 20 anos, amizade de infância, por conta disso, porque as pessoas não sabem discordar um do outro,
Porque as pessoas não sabem aceitar que a sua opinião pode ser diferente da minha. Ou seja, as pessoas não sabem discutir, as pessoas não sabem brigar, as pessoas não sabem discordar. Então, por isso que as DRs, elas são vistas como normais. Por quê? Porque são vistas normais, não. Elas são vistas como ruins porque as pessoas não sabem. Sempre acaba ruim. Sempre começa no tempo errado, do jeito errado, na hora errada. Entende? Então as pessoas falam assim, não. Lá vem você querer discutir relação. Sai fora. Que discutir relação? E aí a pessoa prefere viver no inferno do que conversar sobre aquilo. Só que você precisa saber também conversar. Você precisa saber também qual é o momento, né? Você pega a pessoa do nada, tá? Você não pergunta se ela tá ocupada, se ela tá bem pra falar. Você não agenda uma conversa. Quando é com algum parceiro de trabalho, a gente marca uma reunião. A gente fala, ó, a gente tem que resolver esse assunto. Vamos falar sobre isso no dia tal? Você pode? Posso. Então, vou levar meu relatório, né? Vou fazer minha pauta, a gente vai discutir sobre isso. Não resolveu? Vamos marcar um outro pra gente terminar isso. Entende? As pessoas não sabem. E aí, por isso que elas pegam um ranço de DR. Porque é sempre muito ruim. Porque começa os ataques. Porque começa os julgamentos. Porque começa o dedo na cara. Porque começa o desrespeito. Então, as pessoas não sabem ter uma conversa respeitosa. E onde que a gente aprende isso? Lá na infância. Mas como muita gente não aprendeu, porque os pais não foram referências boas, porque a escola não ensinou isso, a escola ensinou coisas que a escola considera importante, mas o relacionamento, hoje, graças a Deus, isso está em pauta na educação infantil, que é relacionamento, que é convivência. Inclusive as salas mistas, né, pela nova proposta, que são salas com crianças um pouquinho menores, com salas de crianças um pouquinho maiores, para respeitar as diferenças, para aprender a conviver. Quem tem feito isso tá maravilhoso, porque realmente esse é o caminho, para que a humanidade se respeite, para que a humanidade respeite as diferenças, né? Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia que eu não vou nem dizer comemora, né? Mas hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Maravilhoso postar isso, maravilhoso falar sobre isso, mas no dia a dia, né, você às vezes ainda tem um desrespeito. Não é preconceito, porque preconceito é um conceito formado de algo. Nós nascemos numa sociedade que é hétero, certo? Mais hétero do que gay. Daí, a gente via mais casais héteros. Então, eu criei um preconceito, um conceito formado de que é normal o casal, a mulher que se relaciona com o homem e o homem que se relaciona com a mulher. Então, a partir do momento que isso começou a se transformar, as pessoas têm sim o preconceito e elas têm sim, agora eu vou ser metralhada, o direito de pensar diferente sobre aquilo, porque é uma opinião delas. Agora, o que elas não têm é o direito de desrespeitar as pessoas que são gays, que são LGBTQIAP, que eu nem sei direito todas as interpretações, tá? Eu gosto de uma pessoa que ela fala, eu não tenho uma nomenclatura, eu sou o que sou e pronto, eu gosto do que gosto e pronto, não precisa me chamar de nada. Então, assim, uma coisa é você achar que aquilo não é bom pra você. Outra coisa é você ir lá e desrespeitar, e falar mal, e insultar, e julgar, tá? Então, é muito bonito isso na prática. É muito bonito isso, mas quando é o seu filho, você tem medo, você tem insegurança, é o desconhecido, é o inseguro pra você, você tem medo dele sofrer, certo? Tem muitos gays que querem que seus pais de 70 anos aceitem e compreendam isso. Não vai compreender, são de outra geração, é outro pensamento. Dificilmente a gente muda o pensamento de uma pessoa que tá com 70, 80 anos, que viveu uma outra geração, que viveu num outro tempo. É a mesma coisa eu querer dar o meu celular para minha mãe e falar, mãe, faz aí, baixa um aplicativo, faz aí uma live, mexe aí no meu... Agora você não vai mais conversar comigo sem ser aqui, você vai conversar comigo só pelo celular. Você vai instalar coisa, vai instalar aplicativo na televisão, você vai fazer coisas só usando o celular. Minha mãe vai enlouquecer, vai pirar.
porque não é do tempo dela. Por mais que ela tá tentando se adaptar, mas de vez em quando vira e mexe, né, mãe? Não sei se você tá aí. Mamãezinha posta nos stories dela o boleto que ela vai pagar no banco, posta lá nos stories dela um pedacinho do sofá, posta lá umas fotinhos que não tem nada a ver, que a gente fala, mãe, que é isso? Por que você postou um pedaço do pé de não sei quem, sabe? E aí mamãe fala, ai, nem sei, agora não sei como é que faz para tirar isso, né? Então, assim, é sobre isso, é sobre você respeitar o jeito, o tempo de cada pessoa, tá bom? E aí, dando continuidade ao que eu estava dizendo, né, sobre essas atitudes que são... gente, já deu 12h50. Nossa, eu já disparei falar. Deixa eu fazer 2 convites para vocês. Você tá precisando de uma força aí? Você quer um trabalho meu mais perto de você? Está gostando do que eu tô dizendo? Você precisa trabalhar relacionamento tóxico, você precisa trabalhar desapego, você precisa construir seu amor próprio, você precisa trabalhar a sua ansiedade. Daqui 3 dias eu começo lá no método Reconstrução, um trabalho específico para ansiedade que eu vou fazer ao vivo, todos os dias, por 21 dias. Exercícios específicos da psicoterapia. Então você escreve aí, você que está no Resiliência Humana, escreve aí reprogramar, que você vai receber o link da comunidade para você estar mais pertinho de mim e a gente fazer um trabalho juntos, tá? Para todos os tipos. Então você precisa desapegar, mesmo amando a pessoa, você precisa encerrar um ciclo, você precisa de uma coisa, porque tem gente que precisa de um acompanhamento diário, como eu precisei. Além da terapia, eu precisei de algo mais específico que eu pudesse fazer todos os dias para essa transformação, porque a transformação ela vem de pouquinho em pouquinho. Então você escreve aí reprogramar para você receber o link. É gratuito? Não faço nada gratuito na minha vida. É sempre porque tem investimento, né? Então, mas é um valor bem acessível, vocês vão ver que dá para você pagar. E aí a comunidade é um Instagram fechado, que quando você faz a sua inscrição, você vai pedir para comprar, você vai pedir para seguir a comunidade, a gente vai abrir o canal para você e você vai ter todas essas opções de exercícios disponíveis. Você vai começar com o que você se identificar mais e você vai ter todos os dias um exercício diferente. Não é coisas muito grandiosas, é simples, mas é um passo a passo para você começar a trabalhar a sua transformação. Então, não deixa de participar da comunidade para você começar essa sua transformação, tá? Porque tem gente que só quer reclamar, mas não quer fazer nada para mudar. Então não seja essa pessoa. Se você se identificou com o que eu tô falando aqui, ou como o lado tóxico, ou como o lado que recebe a toxicidade, mas não tem força suficiente para sair disso, você precisa de um trabalho específico. Então, além da terapia que eu posso propor, além de outros métodos aí, a comunidade, ela tem sido útil para muitas pessoas, transformando muitas vidas de uma coisa tão simples, mas tão original que eu criei aí para vocês, para que você possa ter sucesso na sua vida amorosa, na sua vida financeira, tá bom? É um trabalho super bacana e de super acesso para você aí, para você poder participar disso, tá? E aí, quem tá aqui na minha página, é só entrar no link da bio mesmo, da minha página. Embaixo da minha foto tem o link e eu vou, né, aí você entra lá e vai ver que tem as opções, aí você entra no método reprogramar, tá bom? Essa live vai ficar salva, mas se você quiser continuar um pouquinho aqui mais comigo, é só você ir lá para o meu Instagram, que é paula.manzoli. Entra aí, paula.manzoli, com 2 L's e I no final, tá? Eu vou fechar aqui no Resiliência Humana e você pode continuar um pouquinho mais comigo. Então, você que chegou agora, que quer continuar um pouquinho mais comigo, que quer perguntar mais coisas, manda aí a sua pergunta no meu Instagram, que agora eu vou responder as perguntas de vocês no meu Instagram, tá bom? Beijo pra quem fica, eu vou encerrar essa live, salvar aqui, e se vocês quiserem ir chegando aqui no meu Instagram, paula.manzoli, manda sua pergunta, que aqui tem menos pessoas, eu consigo ver e consigo responder você, tá bom? Beijinhos. Quem fica aqui no Resiliência Humana.
E deixa eu só encerrando aqui, como vocês sabem, eu preciso fazer aqui as coisas direitinho, botar capa, para eu poder, né, salvar essa live aqui. Enquanto isso, vocês que vão chegando, sejam bem-vindos à minha página. É um prazer estar aqui com vocês. E aqui vocês encontram um pouquinho mais de mim, de quem eu sou, do meu trabalho. Tem a galera da comunidade que segue aqui meu canal, que se quiser dizer o que tá sentindo aí, quiser compartilhar com as pessoas o que tem achado da comunidade, vai ser um prazer dividir aqui, tá? E aí, eu tô terminando um exercício lá na comunidade, que é o Só por Hoje, para começar o outro que vai ser ao vivo. Então, todos os dias, às 22 horas, eu vou entrar ao vivo lá na comunidade para passar um exercício de transformação para ansiedade. E é isso, claro, que a ansiedade ela tá envolvida em tudo, né? Você tá numa relação ruim, você tá ansioso. Você tá num problema financeiro, você tá ansioso. Você tá num problema conjugal, você tá ansioso. Você tá sem ninguém, você tá ansioso. Então, todos os dias, por 21 dias, acho que vai começar no sábado. Depois eu passo certinho aqui para vocês nos stories. Mas vou começar todos os dias, por 21 dias, às 22 horas, um exercício para você acalmar seu coração. Uma espécie de meditação guiada com exercício de respiração, técnicas da mindfulness, técnicas da terapia cognitiva, para você começar a trabalhar por 21 dias a sua ansiedade. Junto com isso, a gente trabalha o quê? A prosperidade, a abundância, o amor. Então, você vai ver a sua transformação dentro desses 21 dias. Se você falar para mim que você fez todos os dias, se eu ver você na live todos os dias e você falar para mim que você não transformou, eu juro que eu devolvo o seu dinheiro. Porque não tem como uma pessoa não transformar se ela fizer os exercícios com intenção. Então, serão 21 dias comigo, ao vivo, tá? Eu estou dispondo desse tempo que seria um tempo para o meu descanso, um tempo para minha família, para estar com vocês todos os dias por 21 dias, às 10 horas da noite, que é um horário que eu sei que é mais fácil de estar todo mundo, para você começar a trabalhar. Isso lá no método Reprogramar. Então, para isso, você precisa, no link da bio, fazer a sua inscrição para a gente começar. Eu acho que vai dar no sábado ou no domingo, o primeiro dia, tá bom? Depois eu tenho que ver certinho a data aí para vocês, tá? Então, vocês têm mais perguntas aí para mim? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Até mesmo sobre o método? O que você quiser perguntar, aproveita que eu tô aqui por mais uns minutinhos e depois eu saio para almoçar e voltar para os atendimentos, tá bom, pessoal? Então, por que eu falo tanto de relacionamento, né? Porque, primeiro que eu vivi, né, relações complicadas, mas não foi por isso, não. Eu comecei minha carreira como psicóloga escolar para orientação de professores. E aí eu olhava para as crianças, e quando eu olhava para as crianças, eu via famílias e relações desconstruídas. Então, por conta disso, eu comecei a falar, se eu não cuidar dos casais, como é que eu vou cuidar dessas crianças aqui? E aí comecei a orientar os casais, né? Quando eu chamava para conversar, os pais achavam que eu ia falar das crianças, mas aí eu falava, como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Tipo assim, que porcaria que vocês estão fazendo? Que a sua criança tá aqui sendo sintoma, né, do que vocês estão fazendo em casa. Então, eu comecei a orientar na educação e tudo mais, tanto que eu escrevi um livro que em breve vai estar à disposição para vocês sobre educar os filhos, porque eu tenho essa conexão também com as crianças, mas principalmente ensinando os adultos a serem adultos, né, simples assim. Rédito que seja como melhorar. Eu não entendi a sua pergunta, Dari. Dariara Farias. Eu não entendi a sua pergunta, que seja tóxico. Como melhorar isso? Não entendi. Pergunta aí de novo, que acho que ficou uma letra aí pra trás. Então, assim, gente, vocês vão ver que lá no método
tem coisas que eu precisei viver, que eu ensino vocês. Tem coisas que são técnicas que eu aprendi nesses anos com estudo. Tudo tem um pouco de neurociência. Você vai ver que tem exercícios lá que você fala, nossa, mas o que isso tem a ver com o que eu tô passando? Faz sentido? Não faz sentido, mas não faz sentido porque a gente está trabalhando a plasticidade do seu cérebro. Então, por isso que eu sugiro coisas lá que às vezes para você não vai fazer sentido, mas para o seu cérebro vai fazer muito sentido para você condicionar coisas novas, tá? Então, basicamente é isso. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Espero vocês lá na comunidade. Não esqueçam de fazer a sua inscrição para você já começar os exercícios que já estão lá, que tem bastante coisa, e também para você começar comigo os 21 dias de exercícios para ansiedade, tá? Me separei há 6 meses, ansiedade a 1000, não tem mais volta, dicas de como lidar. Entra na comunidade, o link tá na bio, é só você entrar lá no método reprogramar que você vai trabalhar isso. Paula, comprei com o Pix mensal da comunidade, comprei hoje, e agora, onde entro? Janaína, a minha equipe vai entrar em contato com você, você precisa, a gente vai confirmar, o seu Pix entrou lá, a gente confirma, e aí você já pede solicitação de amizade lá no Instagram Método Reprogramar, já pode entrar lá e já pedir, que assim que confirmando já aceita você lá e você já começa, tá? Acredito que sou um pouco tóxica. Como melhorar? Comunidade. Você vai fazer os 21 dias de gratidão, você vai fazer os exercícios da ansiedade, e aí você vai vendo como que você vai se libertando dessa toxicidade, você vai curar o seu passado, né? Porque normalmente quando a gente é tóxica é porque a gente tem alguma ferida dentro de nós e que não foi curada. Então lá tem exercícios específicos para você ir transformando a sua vida, tá bom? Queridos, quero agradecer a presença de todos. Desejar uma ótima semana. O valor é R$ 49,90 mensal e aí você tem os pacotes. Por enquanto vai mudar esse valor em breve, mas por enquanto R$ 49,90 é o valor mensal e depois tem os pacotes que aí você ganha desconto quando você fecha 3 ou 6 meses, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.